Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque a força do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Mas hoje existe uma especialidade nesse domingo. Dentro do ano litúrgico, hoje começa o Ano Novo na igreja. No ano civil, o Ano Novo começa ali no dia 1º de janeiro. No litúrgico, ele começa no primeiro domingo do Advento. Então, feliz Ano Novo litúrgico para você. A liturgia da igreja, o ano litúrgico, ele é dividido nos anos A, B e C. O A corresponde a São Marcos. Aí significa que todas as leituras do Evangelho durante o ano, nos domingos e em algumas solenidades, será sempre o Evangelho de São Marcos, quando é o ano A. O ano B corresponde a São Mateus. Então, a mesma coisa, todos os anos, todos os domingos, no caso, o Evangelho que seria proclamado nos domingos é o Evangelho de São Marcos. Porém, nós estamos no ano C, que corresponde ao Evangelho de São Lucas. Então, todos os domingos durante esse ano, em solenidades, algumas solenidades, o Evangelho que vai ser proclamado nos domingos é o Evangelho de São Lucas. Tanto que hoje eu acabei de proclamar para você o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 25 a 28, depois do versículo 34 até o versículo 36. Nesse período do Advento, a roupa litúrgica de nós sacerdotes será o roxo, com algumas exceções. Por exemplo, no dia 8, dia da Imaculada Conceição, aí nós iremos nos revestir com o dourado ou o branco. Então, nesse tempo do Advento, nós estaremos paramentados com a roupa, com as vestes sacerdotais, com a cor roxa. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós católicos entendermos o que é que nós estamos vivendo agora nesse momento. O que é que marca o tempo do Advento? O tempo de Advento, nós comemoramos, nós experimentamos, nós vivenciamos a vinda de Jesus, que são duas.
A primeira vinda, Jesus veio para morrer na cruz, para dar a vida por nós, para nos resgatar, para nos salvar. E aí ele nasceu lá na Gruta de Belém e tudo mais. Então, nós comemoramos e celebramos o Natal, que vai terminar o advento com o Natal, celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós também vivemos uma outra expectativa. A primeira expectativa foi essa, do nascimento de Jesus. A segunda é a expectativa da sua segunda vinda. Porque quando Jesus veio, morreu na cruz, porque ele não veio para julgar, ele veio para nos salvar, ele veio destruir o pecado, as obras do demônio, ele veio destruir a morte, abrir as portas do céu para nós. Então, isso, na primeira vinda, foi isso que Jesus veio fazer. E é isso que nós vamos comemorar no Natal. Porém, Jesus disse, logo após a sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus, Jesus por várias vezes anunciou para os apóstolos a sua segunda vinda, que é justamente o que nós estamos vendo aqui no evangelho de hoje, que depois eu vou comentar. Então Jesus disse que ele vai retornar. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora da sua vinda. Por isso a necessidade de nós estarmos preparados. Então, nesse período agora do advento, até ali mais ou menos o dia 17 de dezembro, nós vamos estar celebrando, comemorando, vivenciando essa segunda vinda de Jesus. Aí depois nós entramos ali naquele período mais ou menos da oitava de Natal, 8 dias nos preparando para o Natal. Aí as leituras vão estar voltadas para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que isso ficou bem claro para você, então hoje, primeiro domingo do Advento, a igreja nos chama para nós vigiarmos. Estejamos vigilantes, vigiai e orai. Por isso que no Evangelho, Jesus está dizendo hoje, aqui no versículo 36, ficai atentos e orai a todo momento. Ficai atentos e orai a todo momento. Vigiai. Vigiai para quê? Porque Jesus poderá chegar a qualquer momento. E ele vem nessa segunda vinda para quê? Para buscar aqueles que estão sendo fiéis, aqueles que estão procurando viver essa vida de santidade, aqueles que estão vivendo para Deus, aqueles que não estão buscando o pecado como forma de vida, mas está buscando sim a santidade como forma de vida. Então, a recomendação neste tempo do advento é vigiai, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, os verbos estão sempre aplicados ao futuro. Eis que o Senhor virá, eis que ele vem. O Senhor chegará a qualquer momento. Então, essa recomendação que é feita para nós levarmos uma vida de santidade. Por isso que na segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 3, do versículo 12, aí entra no capítulo 4, até o versículo de 1 a 2, São Paulo está nos exortando justamente a isso, que nós devemos viver para agradar a Deus. Então, uma vez que nós precisamos viver para agradar a Deus, então vivamos agradando a Deus, uma vez que Deus, Jesus, voltará a qualquer momento.
Então precisamos levar essa vida voltada inteiramente para o Senhor, para esse Deus, para Jesus que voltará, que retornará a qualquer momento. Nessa vigilância, olhando para o futuro, que Jeremias, na primeira leitura, está dizendo no capítulo 33, do versículo 14 até 16. Eis que virão dias, diz o Senhor. Eis que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, tá vendo? Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Nós seremos resgatados, nós seremos levados naquele dia que nós não sabemos nem o momento, nós não sabemos nem a hora, o Senhor virá na sua glória. Então, é o que está escrito no Evangelho de hoje, depois de ter passado tantas situações, que haverá sinais no céu, na terra, na luz e nas estrelas. Aí no versículo 27 do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, diz assim: então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Vai ser maravilhoso, meus irmãos. Que espetáculo maravilhoso quando o céu se abrir, as trombetas tocarem e o Senhor vir para buscar os eleitos, virá buscar os católicos, os batizados, os que foram fiéis. Quando estas coisas começarem a acontecer, disse Jesus, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação ela está próxima. Agora veja a recomendação de Jesus. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Que dia? O dia que o Senhor virá para buscar os seus eleitos. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. É por isso a vigilância. A vigilância é essa, para nós não cairmos na embriaguez, na gula, nas preocupações da vida, numa vida desregrada. Estão vendo que Jesus está falando até para os gulosos, que depois São Paulo vai dizer aqueles que fazem do ventre o seu Deus, que só pensa em comer, só vive para comer. No tempo em que nós estamos aguardando o Senhor chegar, comer com moderação, comer o necessário. Não é viver para comer, mas comer para que nós tenhamos a vida, e nesta vida viver a santidade necessária para quando o Senhor chegar, Ele nos encontrar vigilantes. A embriaguez. Olha como está o mundo de hoje. Quantas pessoas que no final de semana, já na sexta-feira, já começa a beber para se embriagar. E a embriaguez, meus irmãos, leva a outros pecados. A embriaguez já é um grande pecado. Mas na embriaguez a pessoa já não raciocina. Aí ele vai para as orgias. Na embriaguez a pessoa é capaz de matar uma outra pessoa. Imagine nós católicos que sabemos que Jesus está para chegar a qualquer momento, o Senhor nos encontrar embriagado. Não vai se salvar, não irá com Ele. Já pensou o Senhor nos encontrar nas orgias da vida? Vocês estão entendendo a gravidade e a seriedade do que o Senhor está falando para nós? Jesus está dizendo, tomai cuidado para que esse dia
não pegue vocês como uma armadilha. É que nos tempos de hoje nós não estamos acostumados mais com essas questões de armadilha, né? Tudo é da internet, as brincadeiras das crianças é tudo assim. Mas eu me lembro que no tempo de infância nós fazíamos armadilhas para pegar passarinho, para pegar animais. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um tipo de caranguejo que nós damos o nome de goiamum lá na Bahia. Ele é todo azulado. O caranguejo ele fica na lama. Já o goiamum ele fica na terra mais dura. Ele fica também nos buracos. E eu no tempo de criança, nós fazíamos armadilhas para pegar esses goiamuns. Então, o que era que nós fazíamos? Nós pegávamos uma lata de óleo, que antigamente eram latas de óleo, e ali nós colocávamos uma tampa na frente, com um elástico em volta, e aí na parte de cima colocávamos um pau, abríamos, deixávamos ela aberta, e ali colocávamos dentro a isca, que poderia ser um pedaço de casca de abacaxi, de laranja ou qualquer coisa. Colocávamos bem na ponta ali do buraco e deixava lá. No dia seguinte, quando nós chegávamos, estava lá o goiamum preso. E aí nós levávamos e cozinhávamos e comíamos. Então Jesus está fazendo essa comparação, dizendo que a vinda dele vai ser como uma armadilha. Então, aqueles que não estiverem vigiando e não estiverem preparados, vai ser preso como o passarinho que é preso na armadilha, os animais que são presos, e aí no caso o exemplo que eu dei para vocês do goiamum. Deus não pode nos pegar no pecado. Por isso a necessidade da vigilância, vigiai e orai. Vigilância, cuidado. O demônio está nos oferecendo armadilhas. E o que é que ele coloca ali na armadilha para nos pegar? Sexo, bebida, roubo. Estão entendendo? E ele está lá. Então nós precisamos estar atentos para quando nós vermos esses tipos de coisa e estivermos em determinadas situações dessas, a vigilância deve ser tão grande dizer, não, isso eu não vou fazer. O Senhor poderá chegar a qualquer momento. O Senhor não pode me pegar num motel, não. O Senhor não pode me pegar na depravação, não. O Senhor não pode me pegar na embriaguez, não. Eu tenho que estar lúcido. Eu não posso deixar permitir que isso aconteça, porque o Senhor vai chegar. E, meus irmãos, se Jesus está dizendo que muitos vão ser pegos na armadilha, vai ser. Agora, quem não pode ser preso nessas armadilhas somos nós. Eu e você vamos levar uma vida santa. E se você tem alguma situação que você está vivendo, não deixe para depois. Procure um sacerdote, se confesse e comece a viver essa vida santa, porque o Senhor virá na sua glória e vai ser maravilhoso. E se Deus nos encontrar nesta vida de santidade, vai ser muito bom, meus irmãos, nós irmos com o Senhor para o céu, para vivermos a verdadeira felicidade. Então, comemorar esse tempo de advento é justamente viver essa vigilância que é tão necessária para cada um de nós. Vigiai, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal.
em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, que o nosso Senhor, ao vir, nos encontre na santidade, não na embriaguez, não nas preocupações deste mundo, que nós estejamos numa vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vigiai e orai, porque não sabemos a hora em que o Senhor virá.